Iniciamos mais um vídeo no canal Maçonizando e hoje vamos falar de história da maçonaria no Brasil. Quais foram as vezes em que essa maçonaria foi fechada no Brasil? Você sabe? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. E antes disso, eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos compartilhar o canal Maçonizando com o maior número de pessoas possível. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu não estou com nenhuma fonte histórica aberta aqui, eu vou falar tudo que eu sei de cabeça, tá? Então fiquem, de repente, se eu falar alguma groselha, comente aqui, corrija se for o caso, mas eu gosto muito de história. Eu sou um amante de história, eu adoro história, então eu sou um cara que mergulha profundamente no estudo de história. Então eu acredito que eu não vou falar nada inconsistente. Tá? Então vamos falar sobre as vezes em que a maçonaria foi fechada ou proibida no Brasil. A gente sabe que a maçonaria o Brasil foi descoberto no ano de 1500, né? No ano 1500 por portugueses. Então o Brasil se torna uma colônia portuguesa, né? A maçonaria ela chega no Brasil através de dois movimentos distintos. Né? O primeiro deles é o Aerópago do Itaimbé, né? Que de 1797 e 1798 nasce a Loja Cavaleiros da Luz, na Bahia. Então, esses são os dois movimentos que são os precursores da maçonaria no Brasil. Né? Então, a maçonaria, antes disso, ela não havia. Né? Então, a gente não pode, por exemplo, associar a Inconfidência Mineira à maçonaria, porque não havia maçonaria no Brasil naquela época. Então, Tiradentes não foi maçom. Né? Então, vamos começar por aí. Né? Mas vamos falar sobre o progresso da maçonaria a partir disso, né? Então, antes ali, Heróis Inconfidentes, Aleijadinho, Tiradentes e tudo mais, nenhum deles foi maçom, tá? Vamos falar da maçonaria a partir da Aerópago do Itaimbé, Cavaleiros da Luz, e quando a maçonaria, de fato, chega e existe no Brasil. Então, começamos pelo fato de que a maçonaria ela é uma escola de livres pensadores, é uma escola que prega a liberdade absoluta de consciência. O pessoal que conhece a bandeira de Minas Gerais vai ver lá aquele diagrama lá, liberdade absoluta de consciência, né? Isso é uma influência maçônica, não quer dizer que seja maçônica, mas é uma influência maçônica. Ela prega a liberdade absoluta de consciência e de culto, né? Então a maçonaria todo o movimento político que quer tolir essa liberdade de pensamento e de culto é contra a maçonaria. Porque a maçonaria prega justamente o contrário. A maçonaria é progressista, né? Então ela vai sempre defender a liberdade plena de consciência e culto. Né? Então, ponto. Inquestionável. Ponto. É só estudar os documentos históricos da maçonaria, vocês vão ver que a maçonaria é uma ordem progressista. Né? E aí, nós tivemos alguns movimentos no Brasil que toliram a maçonaria. Começamos ali quando o Dom João VI faz o fechamento dos portos no ano de 1808, né? Quando ele chega aqui no Brasil, ele já diz, aqui eu não quero saber dessa história de maçonaria. Não vai ter maçonaria e acabou. E ali é o primeiro momento em que a maçonaria tem o seu exercício tolhido. Só que, pessoal, naquela época, o pessoal estava meio que andando para essa situação de regularidade e legalidade. Então o pessoal ia lá e fazia maçonaria igual, através de lojas selvagens, lojas não registradas. E eles iam lá e faziam a sua maçonaria. Né? Eles faziam as suas reuniões de modo secreto, inclusive. Né? A maçonaria, neste momento, foi secreta porque ela foi proibida por lei, e o cara que fosse maçom estava sujeito a ser preso. Ela foi proibida por lei. Só que a maçonaria ela segue, ela se torna muito popular e muito forte, né? Então, existem movimentos maçônicos que são bastante fortes, né? Por exemplo, a gente teve alguns movimentos maçônicos que, como é que eu poderia dizer assim? Ela se fortalece muito mais no século XIX, né? E no início do século XX aqui no Brasil. Mas ali no século XIX, ela começa, né, com o Aerópago de Itaibé, com Cavaleiros da Luz e tudo mais, e depois ela segue dentro desse contexto. Só que acontece assim, a forma maçônica contemporânea, a gente sabe que ela nasceu na Inglaterra, né? Então, no Brasil, no Rio de Janeiro, né, o José Bonifácio de Andrade e Silva, ele começa um movimento que culminaria
com a fundação do Grande Oriente do Brasil, o GOB, no ano de 1822, no dia 17 de junho de 1822. Esse movimento, quando funda-se o Grande Oriente do Brasil, que na época se chamava Grande Oriente Brasileiro, uma das ações que foram feitas foi o príncipe regente, que era o Dom Pedro I, né, que era o príncipe, né, o príncipe Dom Pedro I. O Dom João VI já tinha, ele veio para o Brasil em 1808, fugindo do Napoleão Bonaparte. Aí, quando a ameaça do Napoleão sai, ele volta para Portugal. Ele volta para Portugal e deixa aqui o príncipe regente, porque o Brasil era um território português. Aí, acontece que aí, ao longo do século XIX, a maçonaria foi marcante para a criação de espaços de sociabilidade, ampliação de práticas de cidadania, né? E seus membros mantinham apoio e faziam oposição a governos absolutistas, a governos imperiais, posicionando-se, de certa forma, em alguns momentos contra a abolição da escravatura, alguns momentos a favor, e muitas vezes a forma republicana de se governar, né? E aí surge uma das tretas principais da maçonaria brasileira, uma das mais históricas, né? Que é feito a proclamação da República através do movimento que começa na maçonaria, inicia o Dom Pedro I na maçonaria, proclama o Dom Pedro I grão-mestre da maçonaria, né? Ele é elevado ao grau 33 de uma hora para outra e colocado como o grão-mestre da maçonaria no Brasil, né? Então, aí a entidade teve um papel fundamental na independência do Brasil. E aí os dirigentes maçons criaram, né, esse movimento de expansão sociológica, ideológica, e trouxeram, né, essa possibilidade da independência do Brasil. E o Brasil se torna um país independente, né? E aí, em 1822, logo depois de assumir como grão-mestre e ser coroado, Dom Pedro de Orleans e Bragança, o Dom Pedro I, ele tem uma treta com José Bonifácio de Andrade e Silva. Porque nós tínhamos ali no Grande Oriente do Brasil dois caras. O José Bonifácio de Andrade e Silva, que era um monarquista, um cara extremamente culto, um cara inteligente, um cara sábio. E também tinha outro cara que de igual conteúdo e igual valor, que era o Gonçalves Ledo, né? Joaquim Gonçalves Ledo. Então esses dois caras eles estão em movimentos distinto, né, o Bonifácio e o Ledo, porque o Ledo é um cara republicano e o Bonifácio é um cara monarquista. O Brasil nasce como uma monarquia parlamentarista, né? Nunca foi uma monarquia absolutista, é importante frisar isso. O Brasil sempre teve poderes constituídos e distintos, e naquela época a monarquia tinha um poder moderador, né? Então o Dom Pedro fecha a maçonaria. É criado o apostolado e logo depois é fechada a maçonaria. O apostolado também não surge depois, não dura muito tempo, né? Hoje já está reerguido no Grande Oriente do Brasil, mas a maçonaria é fechada no Brasil no ano de 1822. E aí ocorre o seguinte: o usurpador lá, o irmão do Dom Pedro I, o Manuel, ele pega e assume o trono de Portugal, usurpando uma posição que não era dele, quando Dom João VI morre. E o Dom Pedro I volta para Portugal para restabelecer a ordem, restabelecer o seu local, o seu ideal. O Dom Pedro I volta para Portugal, e a treta do Bonifácio, é importante frisar, né, que a treta do Bonifácio ela se deve especialmente no fato da treta, né, que teve, porque o Bonifácio era muito próximo da esposa do Dom Pedro I, né? Quem era a esposa do Dom Pedro I era a Maria Leopoldina da Áustria, né? Ela era uma rainha, uma princesa austríaca que casou com o Dom Pedro I por uma convenção política, né? E ela era uma pessoa extremamente culta, era uma pessoa extremamente benquista, era uma pessoa que o povo amava, a Maria Leopoldina. E ela talvez tenha sido a figura mais interessante e mais proeminente para a independência do Brasil. Por quê? Porque ela tinha uma livre circulação, porque ela era uma pessoa culta e diplomática. E sendo ela uma pessoa culta e diplomática, o José Bonifácio ele se torna uma pessoa muito próxima a ela, um grande amigo dela. E o Dom Pedro I era mulherengo, ele arrumou uma amante, né, que era a Marquesa de Santos.
E aí a dona Leopoldina ela fica doente, ela morre, ela não dura muito tempo, ela morre, né? E aí a morte dela causa uma revolta na população, principalmente direcionada à Marquesa de Santos, né? E aí, sendo essa revolta direcionada à Marquesa de Santos, ela morreu justamente muito jovem, ela tinha 29 anos quando ela morreu, né? Então, quando ela morre, a Marquesa de Santos passa a ser vista como uma vilã, e o Bonifácio, de certa forma, ele ficou indignado com o Dom Pedro I, porque ele realmente não dava valor à mulher que ele tinha, e dava valor à Marquesa de Santos. Então, aí o Bonifácio briga com o Dom Pedro I, Bonifácio, inclusive, é exilado, o GOB é fechado, a maçonaria é proibida no Brasil, até essa ida do Dom Pedro I para Portugal para retomar o seu trono. Ele retoma o seu trono, né? E aí ele garante, ficando apenas 6 meses como Pedro IV de Portugal, que lá o nome dele era Pedro IV de Portugal, ficando 6 meses como Pedro IV, ele morre logo depois disso, e a filha dele assume, e garante a sucessão e tira o irmão dele, o Manuel Usurpador, do trono. Então, este foi o primeiro ponto. Só que quando ele vai para lá, ele deixa aqui no Brasil o seu filho, o Dom Pedro II. Né? O Dom Pedro II fica no Brasil. E o Dom Pedro II, que para mim, minha opinião, é o cidadão brasileiro que eu mais admiro em todos os tempos. Tá? Ele era um cara extremamente culto, inteligente, era um cara que falava vários idiomas, era um cara que era amigo do Vitor Hugo, era amigo do Nietzsche, ele era amigo do Grambel. O primeiro país do mundo a ter um telefone foi o Brasil, porque o Dom Pedro II era um entusiasta da ciência. E quando ele viu a invenção do Grambel, ele trouxe para o Brasil. É bem legal a história do Dom Pedro II também, embora ele não tenha sido maçom também. Tá? É importante também não confundirmos as coisas. Mas em 1831, quando ele vai lá buscar o seu trono de volta, ele deixa no Brasil como tutor do Dom Pedro II o José Bonifácio de Andrade e Silva, grande amigo da mãe dele, e também foi mentor do Dom Pedro I até a treta que eles tiveram 9 anos antes. E aí, quando eles voltam ao Brasil, a maçonaria volta. E o Bonifácio, ele não restaura o apostolado, ele restaura a maçonaria. A maçonaria volta ao Brasil no ano de 1831. E ela tem uma vida longa a partir de então. E o GOB são reerguidas as colunas do GOB, né? Então o GOB volta a funcionar em plena força e vigor. Né? E aí a gente tem toda a história da maçonaria brasileira. O GOB se tornaria a única potência do Brasil até o ano de 1927, quando há a cisão que cria as grandes lojas. Né? Depois, lá nos anos 70, a gente teve mais uma cisão que criou os grandes orientes independentes. Mas, dentro desse escopo, né, a maçonaria se torna uma ordem forte e politicamente ela cresce muito. No ano de 1870, um padre faz um discurso numa praça pública proclamando a lei do ventre livre. Ele usa, entre os seus os termos, tem alguns termos maçônicos no seu discurso. E logo depois, em 1872, lá na Itália, é decretado a bula que define a infabilidade papal, ou seja, para questões de morais e fé, o Papa é infalível. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma situação chamada o padroado, né, e o beneplácito. São duas situações bem distintas que nós tínhamos e que o Dom Pedro II tinha esse poder. O que era? O Brasil era um Estado católico por lei, né? Era um Estado católico. A religião do Brasil era a Igreja Católica. Aí, o Dom Pedro tinha o padroado e tinha o beneplácito, ou seja, ele poderia nomear bispos e arcebispos para cidades e estados. E aí ele cria uma treta com 2 bispos lá do Nordeste, né? Porque a esses bispos, dada a infabilidade papal e a crítica à maçonaria que crescia muito na Europa e confrontava alguns interesses da igreja, saiu uma bula do Papa Pio IX que condena a maçonaria. A maçonaria é condenada pelo Papa Pio IX, e aí o Dom Pedro II, aqui no Brasil, ele mantém a maçonaria dentro dos seus funcionamentos e tudo mais, e o bispo de Olinda e o bispo lá da Bahia, né, e eles simplesmente batem de frente, né, com o Dom Pedro II nesse quesito. E eles começam a proibir padres de terem associações maçônicas, e eles instituem, inclusive, um bispo, enquanto que o Dom Pedro II dizia que não teria perseguição à maçonaria no governo dele. Né? E aí,
dentro deste contexto, a Igreja Católica e o Império têm uma ruína ali, porque o Dom Pedro II mandou prender o bispo de Olinda, mandou prender o bispo da Bahia, condenando-os a trabalhos forçados, 4 anos de trabalhos forçados. Depois, isso aí acabou se tornando uma prisão simples, né? Uma prisão simples, mas eles foram condenados à prisão, né? Eles foram condenados à prisão e quando Dom Pedro II ele usa esse benefício do padroado e do beneplácito, até porque quem pagava o salário dos bispos e dos padres era o Estado, não era a Igreja. O Estado pagava, né? Quando acontece isso, há uma ruptura aí da Igreja Católica com o Estado. O Estado perde o apoio da Igreja Católica e também ele já tinha perdido ali, por causa da Guerra do Paraguai, o apoio dos militares. Isso culmina no ano de 1889 com a ajuda da maçonaria, com a proclamação da República, né? O Dom Pedro II ele arrumou uma treta com a Igreja para defender a maçonaria, mas a maçonaria vai lá e proclama a República e depõe e também ele é deposto, Dom Pedro II, e ele é exilado lá para a França, né? A família real é exilada lá para a França, porque o Dom Pedro II ele tinha perdido o apoio dos militares por causa da Guerra do Paraguai, perdeu o apoio da Igreja por causa da questão religiosa, né? Que é esse evento que eu acabo de narrar, e ele também perde o apoio dos grandes produtores rurais, dos fazendeiros, porque ele aboliu a escravidão, ou seja, através da princesa Isabel, é abolida a escravidão. Então, não tem mais apoio do exército, não tem mais o apoio da igreja, não tem mais o apoio dos latifundiários. O que acontece? Sem o consentimento do povo, é importante frisar isso, acontece um golpe militar que proclama a República no Brasil. E aí nasce os Estados Unidos do Brasil, que depois se tornaria a República Federativa do Brasil, que é onde nós vivemos hoje, né? A maçonaria ela sai muito forte dentro desse contexto, né? E a gente teve vários presidentes na era republicana que foram maçons. Vários, né? Eu posso citar alguns, inclusive, aqui, presidentes da República que foram maçons, né? Vou citar o Deodoro da Fonseca, né? Foi maçom. Prudente de Moraes foi maçom. Campos Salles, Rodrigues Alves, o Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Luiz, Venceslau Braz e Washington Luiz. Esses 8 presidentes foram maçom, né? Porém, o Floriano Peixoto ainda tem uma... que também falam que o Floriano Peixoto foi maçom. Aí tem uma polêmicazinha, porque não se tem uma prova, né? E o primeiro ministério do governo provisório que instalou a República, todo mundo era maçom, né? Quando o Dom Pedro II foi deposto, Marechal Deodoro da Fonseca foi colocado como presidente da República. Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, né? E também teve seus estudos financiados por ele, inclusive. Marechal Deodoro da Fonseca monta seu ministério e ele se cerca de maçons, né? Entre esses maçons, Rui Barbosa, que foi ministro da Fazenda, né? O Quintino Bocaiúva, dos Transportes, o Demétrio Ribeiro, na Agricultura, Aristides Lobo, ministro do Interior, Benjamin Constant, o ministro da Guerra, Campos Salles, ministro da Justiça, Eduardo Van den Kolk, ministro da Marinha. A implantação, e houve também ali uma influência muito grande do modo francês de pensar a maçonaria, e inclusive a influência do filósofo Augusto Comte e também do pensamento positivista. E aí o Brasil é proclamado uma república laica, ou seja, um Estado laico, um Estado sem uma religião oficial, né, com liberdade de culto, inclusive, né. Então, a efetivação desse Estado laico foi em 1891, 2 anos depois da proclamação da República, né? E, inclusive, vale frisar que o Marechal Deodoro e o Nilo Peçanha chegaram a ser grão-mestres do Grande Oriente do Brasil, né? É importante também frisar isso, né? A presença de maçons também era muito expressiva nos executivos estaduais com governadores, né? Por exemplo, São Paulo, a gente teve aí, na Primeira República, 13 governadores que foram maçons de 17, né? Então, o Brasil ganhou logo um apelido de República Maçônica por causa disso. Só que o que acontece?
Getúlio Vargas chega ao poder, né, no final da década de 20, depois volta na década de 30 e depois ele voltaria de novo. Só que o Getúlio Vargas, o que ele faz? Ele fecha a maçonaria no Brasil, ele tenta fechar a maçonaria no Brasil, porque a maçonaria não o apoiava de fato. Então o Getúlio Vargas vai lá, persegue e fecha a maçonaria no Brasil, até porque o Getúlio Vargas, esse sim foi um ditador de fato, né? Ele foi um cara que criou a lei trabalhista, ele criou o 13º, ele se preocupou, era conhecido como pai dos pobres, inclusive, né? Ele era um cara muito ativo, mas ele era um cara que detestava a maçonaria, né? Então, o Getúlio Vargas foi lá e tenta fechar a maçonaria e faz um movimento para fechar a maçonaria no Brasil. Então, esse é o segundo momento em que a maçonaria passa a ser uma prática perseguida e proibida, e os maçons voltam a circular, né, de maneira clandestina ou de maneira selvagem, como a gente costuma dizer, né? Então a maçonaria ela volta até ele sair, né? Depois a maçonaria volta a ficar mais de boa e volta a se fortalecer. E em 1964, né, quando surge o governo militar, também houve um pequeno período em que o Grande Oriente do Brasil entrou sob uma intervenção do governo militar. Tá? Entrou sob a intervenção do governo militar, e depois o GOB vai lá e faz um documento declarando que o comunismo é antagônico à prática maçônica e que eles apoiam o governo militar. Aí a maçonaria fica de boa, né? Então, houve uma intervenção do governo militar no Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil vai lá, faz um documento dando apoio ao governo militar e declarando que repudia o comunismo, e a maçonaria volta a ficar forte e legalizada, e desde então a maçonaria não teve mais problemas com o governo, né? Então, o último presidente maçom que a gente teve foi o Michel Temer, né? Antes do Michel Temer, a gente teve como presidente maçom o Jânio Quadros, né? Então ficou um bom tempo, algumas décadas, sem ter um presidente maçom, né? Que foi o Jânio Quadros maçom, e depois ele foi sucedido, né? E teve toda aquela situação. Mas o Jânio Quadros era maçom, e depois dele somente o Michel Temer, que assumiu, não eleito pelo voto, mas após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E desde então a gente não teve mais presidentes maçons. É importante frisar, né, que nem o Bolsonaro, nem o Lula são maçons, e a gente está gravando esse vídeo em 2024. O que vai acontecer lá em 2026 não se sabe, mas o fato é que nem o Bolsonaro nem o Lula são maçons, e é importante também frisar isso, né? A maçonaria, também é importante frisar, ela não é um partido político, né? Ela é uma instituição de livres pensadores, então ela congrega pessoas de todas as ideologias, porque ela prega também a liberdade absoluta de consciência e de pensamento. Então, também é importante ressaltar esse importante detalhe, né? Bom, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, comente aqui o que você achou, comente se eu esqueci de alguma coisa. Faça isso, interaja conosco e ajude-nos a fazer o Maçonizando, porque o Maçonizando não é feito pelo Diego Franzen, jornalista, escritor, é feito por todos nós, as pessoas que assistem, que dão sugestões, que comentam, que dão entrevistas aqui no canal. Inclusive, nessa segunda-feira a gente vai ter uma live muito especial aí também com o nosso irmão Adilson Pascoal, que vai falar da vivência de um sênior demolay na maçonaria e o que a maçonaria e o sênior demolay podem fazer juntos. Imperdível também esse vídeo, nessa segunda-feira. Muito obrigado, pessoal. Voltamos em breve com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. Muito obrigado a todos que assistem, curtem, compartilham, e seguimos juntos na missão de divulgar cultura com qualidade e responsabilidade.